Fala aí, galera do canal de KD. Então, vamos trabalhar aqui nessa segunda aula de RLM a questão dos conectivos lógicos e da negação, beleza? Seguinte, você já tem que vir ali da aula 1 sabendo que é uma proposição, que foi o que eu explicitei lá para vocês. Isso é um pré-requisito. Para você vir para a aula 2, tem que passar pela aula 1, beleza? Senão você vai ficar meio que boiando aqui. Então, pessoal, é o seguinte, qual que é a ideia aqui? Eu vou apresentar para vocês os 5 conectivos lógicos, tentar familiarizar vocês e, ao mesmo tempo, mostrar o significado deles, beleza? Que são a conjunção, beleza? Que é também a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, o condicional e o bicondicional. Além disso, eu vou mostrar para vocês também a negação, tá ok? Seguinte, vamos lá. Vou começar aqui com um exemplo básico para você se familiarizar, a gente fazer uma pequena revisão aqui. Coloquei aqui o exemplo. Suponha que eu tenha 2 metros, tá? Vamos supor isso, não é verdade não, mas estou assumindo isso aqui. Eu chamei de proposição F, a proposição Alexandre é alto. Poxa, eu tenho 2 metros. Então, isso daqui é uma proposição verdadeira, tá legal? Verdadeira. Concorda comigo que uma pessoa que tem 2 metros é alta? Qual seria a negação dessa proposição? Estou explicando para vocês o que é negação, beleza? A negação dessa proposição aqui é a não F, tá vendo? Ó, esse tiozinho aqui, que também pode ser escrito como esse símbolozinho aqui, ó, tá vendo? Tipo uma barrinha e uma barrinha para baixo. Qual que seria a negação disso aqui? Seria Alexandre não é alto, não é alto. Aí, o que acontece? A negação de uma proposição é a proposição com o valor lógico contrário. Observa, se a proposição ela é verdadeira, o contrário dela é o quê? É falsa, beleza? Eu falar que Alexandre não é alto é o quê? É uma mentira, é falso, beleza? Poderia ser ao contrário também, ok? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai assumir que uma coisa ou é verdadeira ou é falsa e vai fazer a negação. A negação é a proposição que sempre tem o valor lógico contrário, tá legal? Então esse exemplo aqui a gente deu uma revisada e já viu o que é a questão da negação. Observação importante. Observação importante. Alexandre é alto. Seria uma negação eu falar Alexandre é baixo? Por quê? Porque o Alexandre ele pode ter uma estatura que a gente chama de mediana. Por exemplo, 1,70m, 1,76m. Ou seja, eu falar Alexandre é baixo, eu não estou negando essa proposição aqui, tá? Eu não estou negando essa proposição aqui. Eu tenho que falar que Alexandre não é alto. Então, um cuidado especial para essa questão da negação. Cara, isso daqui você vai aprender também na prática. Vai vir outros exemplos e a gente vai negando esses exemplos em questão de prova quando for preciso, tá legal? Quando a questão pedir pra gente. Beleza. Vamos lá. Vamos falar agora dos conectivos lógicos. Primeira coisa, eu assumi aqui para vocês, tá? O seguinte aqui, ó. Prop da aula, que são proposições que eu usei aqui, tá? As duas proposições. Eu coloquei a proposição P, que eu vou chamar de Marcos trabalha, tá legal? A proposição P é Marcos trabalha. E a proposição Q, Pedro estuda. As duas são proposições, nós vimos isso na aula 1. E o que acontece? Eu posso assumir que essa proposição aqui ela seja verdadeira ou que ela seja falsa. Nunca os dois ao mesmo tempo. E essa aqui é a mesma coisa. Ou que ela seja verdadeira ou que ela seja falsa. Ok? Assim como foi aqui em cima. Tá legal? Nós temos que ir assumindo as possibilidades para a gente conseguir ter um leque e ver tudo. Mas vamos para a prática aqui que você vai entender. Meu objetivo agora é mostrar para você, familiarizar você com a questão do que é uma conjunção aqui, tá? E explicar o significado. Tem uma coisa aqui que eu vou falar para vocês vão anotar embaixo aí no caderno, tá legal? Eu não escrevi para não ficar muito extenso. Dá uma olhada aqui comigo. Primeiro conectivo lógico. Conjunção. Conjunção, beleza? O que acontece com a conjunção? A conjunção, ela é o e ou mais, tá legal? No meio das sentenças. Observe o seguinte, coloquei aqui para você o exemplo.
Marcos trabalha, aí a conjunção, ó, e barra mais, Pedro estuda. Por quê? Pode ser o e ou pode ser o mais, tá? Ficou estranho esse mais aqui, muito estranho, né? Porque eu tenho o mais do português, né? O adversativo, enfim. Mas não, aqui é matemática, esquece isso. Pode ser o e ou o mais, beleza? Então vamos dar uma clareada aqui. Essa proposição Marcos trabalha é a proposição P, certo? P. E essa proposição aqui, e ou mais Pedro estuda, é a proposição Q. Concorda comigo? Deixa eu só pegar o apagador aqui. Eu coloquei ele em algum lugar. Peraí. Ih, rapaz. Ah, não importa, eu apago com a mão. Vamos lá, continuando. O que acontece aqui? Eu tenho a proposição P e a proposição Q ligado pela conjunção, certo? Eu posso escrever isso aqui de maneira simbólica, de maneira em símbolos, através disso aqui, ó. P e Q. Tá ok? Que é justamente aqui, ó, o símbolozinho de conjunção, P e Q. Aí você anota isso aqui embaixo, beleza? Que eu estou só fazendo um rascunhozinho. Vou pegar um pano mesmo para eu apagar aqui, ok? Vamos lá, continuando. Ou seja, essa conjunção, ela pode ser, essa sentença aqui, ela pode ser descrita como P e Q, beleza? Então a já anotou, né? Vamos lá, continuando. Qual que é o significado? Qual que é o significado disso? O significado é o seguinte: Marcos trabalha e Pedro estuda. Quando que tudo isso aqui vai ser verdadeiro? Observe, isso aqui é importante que eu estou falando para você. Quando, anota isso embaixo. Quando que isso tudo aqui vai ser verdadeiro? Pode anotar desse jeito. Vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Tanto a proposição P quanto a proposição Q. Tá legal? Anota. A proposição P e Q, a proposição aqui, ó, P e Q, será verdadeira quando P e Q forem verdadeiras. Do contrário, será falso, tá? Você vai anotar isso. E na próxima aula e aula de tabela verdade, a gente vai usar isso, tá ok? Esse é o significado da conjunção. Para isso tudo aqui ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Faz até sentido se você ler. Marcos trabalha e Pedro estuda. As duas têm que ser verdadeiras para isso aqui ser verdade. Se, por exemplo, Pedro estuda for falso, não faz sentido eu falar que Marcos trabalha e Pedro estuda, tá? Porque isso aqui é falso, ok? Beleza. Vou tentar não tomar muito tempo, mas ao mesmo tempo explicar para vocês o significado disso, para vocês não apenas decorarem, tá legal? Então, faz essas anotações aqui embaixo. Não fiz para não ficar muito extenso aqui o quadro, mas você tem que fazer isso aí. Vamos lá. Número 2. Disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva. É o famosíssimo ou, tá? Que é um Vzinho, tá? Aqui é um Vzinho de cabeça para baixo e aqui é um Vzinho mesmo. O que acontece? Esse ou, ele vai no meio das sentenças, tá legal? Pô, a gente já viu aqui com o que a gente está trabalhando. Marcos trabalha a proposição P, certo? E Pedro estuda é a proposição Q. Show? E o ou, ele está aqui ligando as duas. Ele é a nossa disjunção inclusiva, é o nosso conectivo lógico. É o Vzinho, né? É o Vzinho que está de preto aqui. Então, resumindo, Marcos trabalha ou Pedro estuda. Agora eu estou interessado em saber o seguinte. Quando que isso daqui vai ser verdadeiro? Tá? Quando que isso aqui vai ser verdadeiro? Ou quando essa proposição composta aqui no caso, Marcos trabalha, Pedro estuda, vai ser falsa. No seguinte caso, olha aqui. Primeiro eu vou fazer a simbologia dela. Deixa eu apagar. A simbologia dela, anota aí embaixo também, é assim, ó. É P ou Q. Ou Q. P ou Q, ela vai ser, observa o que eu estou falando, P ou Q vai ser falsa, ela somente vai ser falsa quando tanto o P for falso e o Q for falso ao mesmo tempo.
aí essa proposição aqui composta vai ser falsa. Ou seja, para a proposição composta P ou Q ser falsa, ambos necessitam de ser falsos. Nos demais casos, ela será verdadeira. Pô, é estranho essas regras, Alexandre. Mas isso é o sentido de eu falar de disjunção inclusiva. Porque, por exemplo, é até um pouquinho distinto do português. Olha só. Marcos trabalha ou Pedro estuda. Observa aqui comigo. Porque embaixo do seu vai ter o ou, tá? Aqui eu tô falando do ou. Vamos supor que o P, a proposição P é verdadeira. E aqui é falso, ó. Marcos trabalha e Pedro estuda é falso. Ou seja, verdadeiro, falso. Vai ser verdadeiro, tá? Porque eu posso... Para ela ser verdadeira, basta apenas uma ser verdadeira, tá legal? E se as duas forem verdadeiras? É verdade que Marcos trabalha e é verdade que Pedro estuda. Também vai ser verdadeiro, tá legal? Também vai ser verdadeiro. Por mais que seja estranho, que a gente fique com essa ideia de alternativa aqui, ou é um ou é outro verdade, não. O sentido da disjunção inclusiva é esse, tá legal? Você tem que gravar essa regra aqui, que eu coloquei. Só vai ser falso quando as duas forem falsas. Os demais casos serão verdadeiros, tá legal? Com a prática também você vai progredindo nisso aqui. Mas acho que deu para entender um pouquinho do sentido da disjunção inclusiva. Anota aí o que eu estou falando lá embaixo, beleza? Só apagar aqui. Vamos lá. Continuando. Agora é a disjunção exclusiva. Essa aqui sim. Eu tenho que optar por algo. Eu tenho que estar optando por uma ou outra, digamos assim. O que vai acontecer? A disjunção inclusiva, ela é o ou. Vai ter um ou no início e um ou no meio. Ela é um Vzinho, tá legal? Um Vzinho com um tracinho embaixo, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui a proposição P, que é Marcos trabalha. Proposição P, né? E tem a proposição Q, Pedro estuda. E tem os nossos queridíssimos conectivos lógicos. Ou, ok? Um lá no início e o outro aqui no meio, beleza? Qual que é o significado disso? O significado é o seguinte, anota. Eu tenho que optar por um ou por outro ser verdade para isso aqui se tornar uma verdade. Você concorda comigo? Ou é um ou é outro. É diferente daqui de cima. Por isso que isso aqui, ao primeiro momento, fica meio estranho, a disjunção inclusiva, mas depois que você olha a exclusiva, você fala, não, verdade. Aqui sim, ou é um verdadeiro ou é outro verdadeiro para ser verdadeiro. Então, qual que é a regra aqui? Qual que é a regra aqui? Primeiro eu vou colocar na simbologia. Qual que é a simbologia? Vem para cá comigo, ó. A simbologia é P ou Q, certo? Disjunção exclusiva Q. Quando as duas forem verdadeiras, estou supondo que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Por incrível que pareça, ó, P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Por incrível que pareça, isso daqui vai ser falso, tá? O resultado disso aqui, eu coloquei igual aqui entre aspas, tá? Só estou falando resultado para vocês. Isso aqui vai ser falso. Por quê? Porque ou Marcos trabalha ou Pedro estuda. Tá legal? Portanto, isso aqui é falso. Show? Se não entendeu, rever aí, dá uma volta no vídeo aí e tenta rever de novo. Porque faz sentido. Porque é ou, beleza? E eu até apaguei, mas vou ter que escrever de novo. Vamos lá. Opa. P ou Q. Também será falso quando as duas forem falsas. Por quê? Ou Marcos trabalha ou Pedro estuda. Então, quando isso aqui, a P for falsa e a Q for falsa, essa proposição aqui, esse igual aqui, novamente, não é um igual de sentido literal, eu só estou ilustrando aqui para vocês, a proposição composta, P ou Q, ela vai ter valor lógico falso, tá legal? Nos demais casos, ela será verdadeira. Por exemplo, se
o P for verdadeiro e essa aqui for falsa, a proposição composta é verdadeira, tá legal? E se essa aqui for verdadeira e essa aqui for falsa, a proposição composta é verdadeira. Pô, caraca, Cristiano, ficou muita coisa para anotar. Cara, anota o essencial, o que você achar essencial, e rever a aula, se for o caso. Eu particularmente, não curto muito ficar anotando isso tudo. Eu pego, revejo algumas videoaulas, digamos, busco entender o sentido. Depois que você entende o sentido disso aqui, você não precisa anotar nada. Você tem que entender o sentido do que é uma disjunção inclusiva, exclusiva, do que é a conjunção, e vai fluir naturalmente, tá? A aula está sendo um pouquinho extensa, mas o que acontece? Isso vai ser de grande valor para quando a gente chegar na próxima aula, que provavelmente é a tabela verdade. Porque, enfim, eu vou montando aos poucos as aulas, mas quando a gente chegar lá em tabela verdade, pô, isso daqui, essa aula vai valer a pena mesmo, tá legal? Vamos lá. Respirar. Falei bastante. Vamos lá. Pessoal, condicional, tá? Conectivo lógico chamado condicional. É o famoso se, então. O se vem no início, tá? E o então vem no meio. Observe que esse então ele pode ser omitido, tá? Eu coloquei aqui, tracejei, pode ser omitido. A gente vai ver isso no exemplo. Também pode ser descrita como o quando no início, aí vem o que a proposição diz, né? Vírgula, o que a outra proposição vai dizer. Show? E também pode ser o como no início, aí a proposição 1 e a proposição 2. Tá legal? Você vai entender o que eu quis dizer aqui, ó, aqui em cima agora. Vamos lá. E o quem também vale, tá? Quem no início, a primeira proposição e a segunda proposição. Vamos lá. Um exemplo aqui para você entender melhor. Exemplo. Se Marcos trabalha, então Pedro estuda. Olha o sentido da frase que eu estou falando, da oração que eu estou falando. Se Marcos trabalha, então Pedro estuda. Leia, releia isso que você vai achar algum sentido aqui. É a mesma coisa que eu falar. Como Marcos trabalha, Pedro estuda. Certo? É a mesma coisa. E eu poderia falar dessas formas aqui. Tá legal? Observa, ó, a vírgula separando uma proposição da outra. Beleza? Seguinte, aqui também poderia excluir, ó. Poderia falar assim: se Marcos trabalha, Pedro estuda, sem falar o então. Teria exatamente o mesmo sentido, tá? Já coloquei aqui a simbologia dela, porque tem essa questão aqui da nomenclatura. Coloquei a simbologia dessa proposição, que é a proposição P, Marcos trabalha, se então que Pedro estuda. Tá legal? P, se então que. Show de bola? Eu vou chamar o P, o cara que está antes da setinha, de antecedente. E vou chamar o Q, o cara que está depois da setinha, de consequente. Tá legal? Isso daqui é cobrado em algumas questões. Aí ele chega lá e fala, o antecedente é isso e o consequente é tal. Aí você fica perdido. Então já trouxe isso aqui para vocês, beleza? Agora vamos entender o sentido desse conectivo lógico, que é o condicional. Vamos lá. Observa aqui comigo. Quando que isso daqui, essa proposição inteira aqui, ela vai ser falsa? Quando que ela vai ser falsa? Vou ir direto na veia para vocês. Deixa eu apagar aqui. Opa. Vamos lá. Vou pegar um espacinho aqui. Ela vai ser falsa a P. Sim, então, que vai ser falsa quando a primeira for falsa, ó, a P é falsa e a segunda for verdadeira. Tá legal? Isso daqui é a nossa regra. Por quê? Porque, olha só, é o seguinte. Não, desculpa. Anula o que eu tô te falando. Anula. Desculpa aqui. Aqui você tem que inverter aqui, ó. Ela vai ser falsa. Olha só como eu não gravei, não faço script. Eu vou tirando o sentido mesmo. Ela vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa.
tá legal? Aí sim, ela vai ser falsa. Essa proposição composta aqui vai ser falsa. Por quê? Se Marcos trabalha, isso daqui é uma verdade, certo? Então, Pedro estuda. Isso daqui não pode ser uma mentira, não pode ser falso. Por quê? Se isso aqui é verdade, isso daqui tem que ser verdade, tá? Se isso aqui é uma verdade, isso daqui tem que ser uma verdade. Beleza? Então, o único caso que o condicional ele vai ser falso é esse caso aqui. Quando o antecedente, o P, ele é verdadeiro e o consequente, a segunda, é falsa. Tá legal? E se fosse ao contrário, Alexandre? Se fosse ao contrário, o antecedente fosse falso e o consequente fosse verdadeiro. Vamos pegar aqui, ó. Aqui é falso, ou seja, Marcos trabalha, mentira, é falso. Cara, quando isso aqui, se isso aqui for falso, for mentira, nem importa o que vem depois, entendeu? Porque eu já parto da premissa que tá tudo ali. Ele falou que é mentira, então o que vem depois não importa se é verdade ou se é mentira. Esse é o sentido, tá legal? Esse é o sentido. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, isso daqui vai ser uma proposição verdadeira, tá legal? Uma proposição composta verdadeira, tá legal? E nos outros casos também vai ser verdadeira. Por exemplo, quando a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, vai ser verdadeira. Marcos trabalha, verdade. Então Pedro estuda, verdade. E quando a primeira for falsa e a segunda for falsa também vai ser verdadeiro, tá? Também vai ser verdadeiro. FF da V, tá? Aqui nesse caso. Por quê? Porque se Marcos trabalha é uma mentira, então Pedro estuda também pode ser uma mentira. Concorda comigo? E é isso, pessoal. Esse é o sentido do condicional. Show? Eu vou apagar aqui e a gente vai ver o bicondicional. Vamos lá. Estamos quase terminando essa aula. Essa ficou longa. Vamos lá. Bicondicional. Bicondicional. Bi vem de dois, né? Duplo, dois ali. São duas condições. É como se fosse um condicional, só que o condicional observa que ele vale para lá, né? Que ele vale para lá. O bicondicional ele vale para os dois lados, tá? Vale para os dois lados. Então, se você parar e pensar um pouquinho, você já vai maquinando o que é o bicondicional. O bicondicional ele pode ser escrito como o se e somente se, que vai ficar entre as duas proposições, tá legal? Ou o se, só se. Mesma coisa, é dizer a mesma coisa. Falar isso, ok? Exemplo. Marcos trabalha, se, só se, Pedro estuda. Ou seja, se e somente se, Pedro estuda. Beleza, então já familiarizei vocês aqui com o bicondicional, com esse conectivo lógico. Vou explicar o sentido agora. Marcos trabalha é a proposição P, certo? Pedro estuda é a proposição Q. Só que agora é bicondicional. Vale para os dois ladinhos. Perfeito? Vamos lá. Quando que isso daqui vai ser falso? Ou melhor, quando que isso daqui vai ser verdadeiro? Observa. Marcos trabalha. Se, só se, Pedro estuda. Vamos supor que essa proposição aqui, ela é verdadeira. O Marcos trabalha. A P. Verdadeira. Ok? E vamos supor também que a Pedro estuda é verdadeira. Portanto, isso daqui é uma verdade. Concorda comigo? Se aqui é verdade e aqui é verdade, vale para o lado de lá e vale para o lado de cá. Beleza? Cara, você vai aplicar o bicondicional, quer dizer, o condicional, tanto para um lado, tanto para o outro. Tá legal? Então, se as duas são verdadeiras, o sentido aqui é verdadeiro. Beleza? E se as duas forem falsas? Vamos lá. A P é falsa, Marcos trabalha é falsa, ou seja, é mentira que ele trabalha, e a segunda for falsa também. O que vai acontecer? Isso daqui é uma verdade. É uma verdade. Essa proposição composta, ela vai ser uma verdade. Por quê? Porque se aqui é uma mentira, aí eu joguei a setinha pra cá, eu tenho uma mentira também, e joguei pra cá, eu tenho uma mentira também, isso daqui
tem um sentido de verdade, porque eu parto da premissa que as duas são falsas, tá legal? Ou seja, falso com falso, no bicondicional vai dar verdadeiro, show? E os demais casos, quando uma for verdadeira e a outra for falsa, ó, aqui é V e aqui é F, vai dar falso, tá legal? Vai ser falso. Falso. Ou aqui é F, por exemplo, ó, aqui é falso e aqui é verdadeiro. Também vai ser falso, pessoal. Então, assim, seguinte, espero ter ajudado vocês aí nessa pequena missão aqui. Se você anotar tudo ao pé da letra, vai ficar bastante coisa para anotar. E às vezes você vai ficar embolado em ler isso. Recomendo rever a aula, tá legal? Ah, Alexandre, pô, eu prefiro decorar. Pô, cara, eu sinceramente não gosto muito de decorar isso. Eu acho que depois que você aprende o sentido, por mais que não faça sentido às vezes na língua portuguesa, enfim, mas você entende o sentido matemático disso aqui, pô, te facilita num nível que você vai resolver questões aí mais complexas, que inclusive caem em bancas CESP, Unesp, sei lá, que caem em várias bancas aí de uma maneira muito tranquila, muito suave, tá legal? Quando a gente chega lá em tabela verdade, se você entender o sentido dessas conjunções aqui, você vai estar voando, tá legal? E é isso aí, galera. Encerrando aqui, quem está gostando do trabalho, compartilha com os amigos a playlist e eu vou continuar aí colocando exercícios e mais aulas, tá legal? Um abraço e até a próxima.